Leia a Bíblia toda em um ano, 365 dias desses 66 livros das Sagradas Escrituras. Eu quero convidar hoje é o dia 93 da nossa leitura. Já se passou mais do que 25% da nossa leitura diária. E eu quero convidar então você a abrir o quinto livro do Velho Testamento, da Antiga Aliança, em Deuteronômio, capítulo 22. Esse livro, que é atribuído ao escritor Moisés, nós vamos dar sequência aqui no livro, já caminhando aí mais da metade para o final desse livro. E aí a gente vai fechar, né, esses 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco. Nós estamos vendo, né, relembrando, né, Moisés está relembrando ao povo que está aqui no deserto, esse povo que foi escravizado há mais de 400 anos no Egito e foi liberto por Deus através de Moisés. E o povo está então no deserto recebendo as instruções de Deus. E Deuteronômio vai dar detalhes e vai novamente reforçar tudo aquilo que já foi dito, né, nos livros anteriores. Então convido você a abrir capítulo 22, vai continuar as instruções, né, de Deus ao povo. Versículo 1 de capítulo 22 de Deuteronômio diz: se você vir solto por aí um boi ou uma ovelha de um israelitas, não fuja de sua responsabilidade. Devolva o animal ao dono. Se o dono não morar por perto, ou se você não conhecer, leve o animal para sua casa e fique com ele até o dono vir procurá-lo. Então devolva o animal. Faça o mesmo se encontrar um jumento ou uma peça de roupa ou qualquer outra coisa que alguém tenha perdido. Não fuja de sua responsabilidade. Se você vir o jumento ou boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Vá e ajude o dono a levantar o animal. A mulher deve usar roupas de homem e os homens não devem usar roupas de mulher. Quem age desse modo é detestável aos olhos do Senhor, seu Deus. Uau! Tem mais uma instrução, né? Anteriormente, olha como serve, né? Totalmente para os dias de hoje, né? Isso tem a ver com o amor ao próximo, né? Isso está incluído o amor ao próximo. Não ignorar e poder realmente entender aquilo que não é seu e devolver para aquele que deve, né? E ajudar o outro. E na questão das vestimentas, né? Versículo 6. Se acontecer de você encontrar o ninho de um pássaro numa árvore ou no chão, e houver nele filhotes ou ovos que a mãe esteja chocando, não leve a mãe junto com os filhotes. Leve os filhotes, mas deixe a mãe, para que você prospere e tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, coloque um parapeito em torno do terraço. Desse modo, se alguém cair no terraço, você e sua família não serão culpados pela morte da vítima. Não plante nenhuma outra semente entre as videiras em seu vinhedo. Se o fizer, estarão proibidos de usar tanto as uvas desse vinhedo como frutos de outra plantação que semearam. Não arem a terra com um boi ou um jumento presos ao mesmo jugo. Não use roupas feitas de fio de lã e linho entrelaçados. Coloque franjas nas quatro pontas do manto com a qual vocês se cobrem. Versículo 13, ele vai instruir sobre as normas acerca da pureza sexual. Se um homem se casar com uma mulher
depois de ter relações com ela, rejeitá-la e acusá-la publicamente de conduta vergonhosa, dizendo: quando me casei com esta mulher, descobri que ela não era virgem. Então o pai e a mãe da mulher levarão a prova da virgindade da filha até a porta da cidade, onde as autoridades estarão reunidas. O pai lhes dirá: dei a minha filha em casamento a este homem, e agora ele rejeitou. Acusou-a de conduta vergonhosa, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem. Aqui está, porém, a prova da virgindade de minha filha. Então os pais estenderão o lençol da filha diante das autoridades. E eles pegarão o homem e o castigarão. Também lhe aplicarão uma multa de 100 peças de prata, que ele pagará ao pai da mulher, uma vez que acusou publicamente de conduta vergonhosa de uma virgem de Israel. Ela continua a ser esposa do homem e ela jamais poderá se divorciar dela. Ele jamais poderá se divorciar dela. Mas se a acusação do homem forem verdadeiras e ele puder provar que a mulher não era virgem, então ela será levada até a porta da casa de seu pai e ali será executada por apedrejamento pelos homens da cidade. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Ela cometeu um crime vergonhoso em Israel, praticando imoralidade sexual enquanto vivia na casa de seus pais. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se o homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Se um homem for flagrado cometendo adultério, ele e a mulher terão de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Se um homem encontrar uma moça virgem prometida em casamento e tiver relações sexuais com ela dentro da cidade, leve os dois para a porta da cidade e execute-nos por apedrejamento. A mulher é culpada porque não gritou por socorro e o homem deverá morrer porque humilhou a esposa de outro homem. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Versículo 25. Mas se o homem encontrar a moça prometida em casamento, no campo e violentar, somente o homem deverá ser morto. Não faça nada à moça. Não cometeu crime algum que mereça a pena de morte. É tão inocente quanto uma vítima de homicídio, uma vez que o homem violentou no campo e deve-se presumir que ela gritou, mas não houve quem a socorresse. Se um homem tiver relações com uma moça virgem, mas que não esteja prometida em casamento, e eles forem descobertos, o homem pagará ao pai da moça 50 peças de prata, uma vez que ele humilhou a moça, se casará com ela e jamais poderá se divorciar. Nenhum homem tomará por mulher alguém que foi esposa de seu pai, pois isso desonraria o seu pai. Que é interessante todo esses versículos de capítulo 22, é que esse é uma grande dificuldade hoje, a imoralidade sexual, hoje é tratada com desprezo, a virgindade, a santidade, a desonra, E é importante nós lermos e grifar isso, porque nós vamos ver, nós vimos, na verdade, vamos reforçar isso quando nós lermos o Evangelho, onde retrata a Virgem Maria, ela sendo virgem
e estando grávida, né, do seu filho, né, do seu Jesus Cristo, a qual o Espírito Santo, né, que fez ela ficar grávida. E a relação dela com José, né, a preocupação que deve ter passado na cabeça dela, de Moisés, de toda essa situação, e de que essa guarda, né, dela com o Espírito Santo, nessa relação dela, o Espírito, anjo Gabriel e José, diante até da sociedade, né? Eu queria que você imaginasse essa situação trazendo, né, toda essa lei, que eles estavam debaixo da lei judaica, que você e eu possamos refletir, né, a fidelidade de ambos, né, e de José também, que pouco é falado, muitas vezes, né, mas Deus sabe quem escolhe, né. Capítulo 23, normas acerca de adoração. Capítulo 23, versículo 1. Se o homem tiver os testículos esmagados ou o membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele e nem seus descendentes até a 10ª geração terão permissão de entrar nas reuniões sagradas no Senhor. Nenhum amonita ou moabita e nenhum de seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas ao Senhor. Essas nações não receberão com alimentos e água quando vocês saírem do Egito. Uma vez disso, contratarão Balaão, filho de Beor, nascido de Péter, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Mas o Senhor, seu Deus, se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas ou moabitas. Não mostrem ódio aos edomitas, pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros entre eles. A 3ª geração de edomitas egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas ao Senhor. Normas diversas, versículo 9 de capítulo 23. Quando saírem para a guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará fora o dia todo. Ao entardecer, ele se banhará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem uma área fora do acampamento onde possam fazer as necessidades. Cada um deverá ter uma pá como parte de seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com uma pá e cubram as fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa ou se afaste de vocês. Olhe todos os detalhes, né, que Deus está dando. Se os escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolva aos seus senhores. Permitam que eles vivam em seu meio, em qualquer cidade que escolherem, e não os oprimam. Versículo 17. Nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição em templos idólatras. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor, seu Deus, nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor, seu Deus. Não cobrem juros sobre empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja em dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros,
mas não cobrirão juros de israelitas, para que o Senhor seu Deus os abençoe em tudo o que fizerem, na terra da qual estão prestes a tomar posse. Quando fizer um voto ao Senhor seu Deus, cumpra-no prontamente. O Senhor seu Deus cobrará de vocês o cumprimento dos votos, ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer voto. Mas se fizer um voto voluntário, cumpra cuidadosamente a promessa feita ao Senhor seu Deus. Quando entrarem no vinhedo de seu vizinho, poderão comer uvas até saciarem, mas não as levem num cesto. E quando entrarem num campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com a mão, mas não usem as foices para cortá-las. Aqui encerra o capítulo 23. Vamos ler agora o último capítulo, 24, da leitura de hoje. Você vê que aqui, né, Deus vai detalhando todas as formas de como devemos viver, né, como o povo, na verdade, deveria viver e como serve, né, muitos dos nossos de exemplos para nós hoje. Versículo 1 de capítulo 24. Se um homem se casar e a esposa não for de seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E este também a rejeitar, a escrever um certificado de divórcio e der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá se casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não traga culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como herança. Versículo 5. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar 1 ano em casa, proporcionando alegria à mulher com quem se casou. Não tome um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra em cima como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter seu sustento. Se alguém sequestrar um irmão israelita e tratar como escravo ou vender, o sequestrador terá de morrer. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Versículo 8. Em todos os casos de lepra, cumpra com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes e levitas. Obedeçam a todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembre-se daquilo que o Senhor seu Deus fez com Miriam durante sua jornada no deserto. Depois que vocês saíram do Egito, versículo 10. Se um de vocês emprestar algo ao seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e o traz para você. Se ele for pobre e lhe der o manto como garantia, não o guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol para que ele se aqueça durante a noite e o abençoe você. O Senhor seu Deus considerará isso um ato de justiça. 14. Nunca se aproveite de trabalhadores, pobres ou necessitados, seja irmãos israelitas ou os estrangeiros que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa dos pecados do pai. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa dos pecados dos pais. Isso é importante grifar, né? Algumas religiões até acabam sendo questionado isso, né?
a herança do pecado dos pais. Aquele que merecer morrer, deverão ser executados por causa dos seus próprios crimes. Sejam justos com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês, e jamais aceitem roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Lembre-se sempre que você for escravo no Egito, e de que o Senhor seu Deus os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou estas ordens. Versículo 19. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereais no campo, não voltem para buscá-lo. Deixe-no para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Versículo 20. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos 2 vezes. Deixe as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Quando colherem as uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixe as uvas restantes para os estrangeiros e os órfãos e as viúvas. Lembre-se que vocês foram escravos na terra do Egito. Por isso eu lhes dou estas ordens. E assim a gente, encerra o capítulo 24 desse 5º livro, chamado Pentateuco, de Deuteronômio. 24, 22, 23 e 24 foi a leitura do dia 93. Quantos ensinamentos, Quantas instruções, quanto amor Deus tem para com seu povo, através de Moisés, para que o povo israelitas, os estrangeiros que estavam ali com ele no deserto, preparando o povo a saber como viver da melhor forma entre eles na terra prometida. Então Deus está preparando todo esse povo de como eles deveriam saber viver. E quantos ensinamentos, quantas aplicações nós podemos fazer no dia de hoje com essas orientações também, que está debaixo também da nova aliança, nos 2 grandes mandamentos de amar a Deus sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Bom, vamos então agradecer a Deus por mais esse dia, de oportunidade de lermos as Sagradas Escrituras. Maravilhoso Deus, Pai querido, amado, grande és o Senhor, Criador de todas as coisas, o Deus do início, meio e fim, o Todo-Poderoso, aquele que é incompreensível de entendermos a tua grandeza, aquele que disse e as coisas aconteceram, aquele que há de vir através do teu Filho Jesus. Nós queremos hoje, mais um dia, te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Ajude a ter um coração puro, sincero, voltado ao Senhor. Perdoe que inúmeras vezes temos pensamentos maus, Pai, pecadores. Ajude a não cometermos, Pai, atos que te envergonha e te entristece e faz a gente ficar longe do Senhor. Faça com que as suas palavras sagradas entrem em nosso coração, mente, alma, em todo o nosso ser, e que possamos realmente ter gravadas na nossa mente, Pai, para que nós possamos agir, nós possamos falar e possamos viver tudo aquilo que entra dentro de nós, Pai. Ajude-nos a ter amor verdadeiro, genuíno ao Senhor e ao próximo. Ajude-nos a desprender, Pai, daquilo que nos prende a nos afastar do Senhor. Que o Teu Espírito possa nos ajudar a sabermos até como
pedir e orar e conversar com o Senhor com gemidos inexprimíveis, Pai. Que o Teu Espírito testemunhe com o nosso Espírito, Pai, para que, através da Tua graça, o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ajude-nos, Senhor, no dia de hoje. Supre as nossas necessidades, essas das quais, Pai, inúmeras vezes eu mesmo cometi uma série de falhas, Pai. Uma série de erros que mais me afastou de Ti do que me aproximou do Senhor. Aumente o Senhor e diminua a mim. Te agradecemos por a oportunidade de abrir as Suas Escrituras no dia de hoje em nossa língua. Abençoe as pessoas que aqui vão estar passando e lendo, Pai, assistindo, acompanhando. Que o Senhor as abençoe também e faça com que essas palavras Suas sagradas jamais desapareçam dentro de nós. Que isso possa ser germinado, Pai. Nos sustente, Senhor, para continuarmos a ler todas as Suas sagradas Escrituras todos os dias de nossas vidas, até o dia em que nós voltaremos. Seremos resgatados por o Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado por Jesus, Pai. Obrigado por tão grande amor e tão grande sacrifício em nosso favor. Era eu para estar ali, Pai. Éramos nós para estarmos ali. Mas o Senhor fez com um amor tão grande. O Senhor cravou os pecados naquela cruz em Cristo Jesus. Mas hoje Jesus reina à sua destra e nos curvamos diante do Senhor para realmente sermos seus servos. E estamos aqui para servi-lo, Pai. No nome de Jesus, eu te agradeço e peço a todos que o Senhor proteja, guarde e livre de todo mal, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém e amém. Bom, como é bom e agradável estar na presença de Deus. Que o Espírito do Senhor esteja pairando sobre a sua vida todos os dias. E assim encerra mais essa leitura diária que a gente está tendo nesses 93 dias. E graças a Deus, de verdade, nós podemos juntos continuar nessa jornada, se Ele assim permitir. Amanhã, com o capítulo 25 de Deuteronômio em diante. Ao final desse vídeo, você vai poder acessar a leitura do dia 92, o dia anterior. Vai aparecer aqui um card na tela e você vai poder clicar e voltar. Abaixo desse vídeo tem uma descrição, inclusive recitando, alguns textos chaves da leitura de hoje. E abaixo você vai ter um link para poder ler todos esses 93 dias de leitura. Você vai poder selecionar o dia, o livro, e vai poder assistir quantas vezes você quiser. Você quer ser notificado de todos os vídeos que nós subimos nesse canal? Ao final desse vídeo você tem a oportunidade então de também se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Abençoe outras pessoas. Eu tenho certeza que você é uma pessoa abençoada com essas leituras, então por que não, podermos ajudar a divulgar para que mais pessoas possam também vir nesse encontro diário. Como você pode fazer isso? Você pode compartilhar. Você clica no link, copia e compartilha isso
aos seus amigos, aos irmãos, amigas, enfim, parentes, pessoas do teu trabalho, da sua escola, seja lá de quem for. Pensa hoje em 1, 2 ou 3 pessoas que você possa mandar isso. Uma forma também dessa divulgação é você poder deixar seus comentários, deixar o seu like nesse vídeo e suas perguntas. Bom, se Deus assim permitir, então, estaremos aqui reunidos para mais um dia da leitura, da sequência do Pentateuco, do último livro do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 25 em diante. Que Deus te abençoe e que você e eu sigamos aqui firmes na leitura diária, até completarmos toda essa jornada. Deus te abençoe.